Antônio Oliveira, bem-vindo. Nascido no Cachoeiro do Itapemirim, vivo no Rio de Janeiro desde meus 6 anos de idade. Mestre Touro, assim sou conhecido em todo mundo. Mestre Touro é meu nome de capoeira. Sou mestre de capoeira, aprendi capoeira desde os meus 7 anos, em 1957, entrei para capoeira. E tenho minha academia na Rua Dionísio 221, na Penha. Sempre vivi na Penha e faço questão de dizer que sou da Penha. É isso aí. O meu nome é Paulo Sérgio da Silva. Sou conhecido no meio dos capoeiras como mestre Touro. Comecei capoeira com 8 anos de idade. Amo a capoeira. Através dela consegui muita coisa na vida, principalmente a respeitar e saber a hora certa de entrar e sair. Isso me deu caminho na minha vida profissional, me deu caminho para até orientar minha família. Embora a capoeira nos traga as coisas boas e coisas más, mas tudo para mim na vida é uma instrução. Fui criado em Bom Sucesso, Penha, Olaria e Ramos, na zona de Leopoldina, onde consegui cultivar vários amigos, onde vi grandes capoeiristas. A minha escola de capoeira foi meu irmão, Luiz Américo da Silva, mestre Mentirinha. E tem esses trabalhos espalhados pelo mundo através do mestre Burguês, que foi meu aluno de capoeira. E a minha preocupação com a capoeira é que ela se torne um veículo positivo de cultura e educação. Por que eu me expresso assim? Porque a preocupação atual da sociedade menos informada é só olhar as pessoas que se jogam em praças. São pessoas desorientadas. São pessoas que não têm identidade de capoeirista. Porque o verdadeiro capoeira, ele usa a capoeira para que ele se eleve, tanto espiritualmente como profissionalmente. Então eles não descobriram os caminhos. Então o que acontece? Na Cinelândia, por exemplo, você vê um pobre coitado descalço, outro com berimbau, querem rotular isso como capoeira. Isso não é capoeira. Agora não se preocupem em olhar os trabalhos, os projetos nas escolas municipais, estaduais e em faculdades. Então o que está acontecendo com a capoeira? Tem-se a pirâmide, ela está muito mais considerada por cima do que por baixo. Então eu, mestre Touro, mestre Bubu, vários outros capoeiristas, estamos tentando, dentro das nossas possibilidades, dentro do nosso universo, mostrar não só no pico da pirâmide, como embaixo, que todos têm seu lugar. Sou Walter Firmino da Silva, conhecido como mestre Vovô. Devido aos cabelos brancos, desde a época de criança. Iniciei a capoeira com o mestre Dentinho, irmão do mestre Touro. Na época eu admirava demais Dentinho, Touro, Paulão e Mentirinha. Onde fui pegando aquela vontade de aprender a capoeira e realmente me desenvolver com o ensinamento dos grandes mestres. Hoje em dia dou aula no grupo de capoeira Bambusa, fundado por mim, no bairro de Cavalcante. Eu sou o diretor da Liga Carioca de Capoeira. O nosso desenvolvimento, o nosso trabalho dentro da capoeiragem, além de resgatar aquilo que a criação da República tentou apagar, é também colocar a capoeira como objeto realmente de instrução do povo brasileiro, porque a capoeira é a história paralela à história do Brasil, só que foi ocultada durante muito tempo.
Então, através da Liga Carioca de Capoeira com o mestre Touro, mestre Paulão, estamos fazendo o resgate dessa parte que foi postergada, deixada de lado pela oligarquia lusitana, mostrando os primórdios e reais valor da capoeiragem. Então, mestre Touro, o senhor dizia que... Mas hoje a sua profissão, fora a capoeira, é qual? Eu sou assistente do Legislativo, sou funcionário público municipal e assim eu ganho a minha vida. Certo. Entrei através da capoeira, entendeu? Lá? Entrei na política, entrei no meu emprego, agradeço a capoeira. Mas por quê? Como foi? Porque foi tudo através da capoeira. Eu O pulava contato. Capoeira, os vereadores eles olhavam, me chamavam para fazer capoeira para eles. Aí depois descobriram que eu era um desempregado, Certo. praticamente marginalizado pela sociedade. Aí o vereador levantou. Então é um patrimônio do Rio de Janeiro. O vereador Carlos de Carvalho, o vereador mais antigo do Rio de Janeiro. Então é um patrimônio do Rio de Janeiro. Você não pode sair do Rio de Janeiro, nem pode ficar governando no Rio de Janeiro. Aí ele me deu esse emprego. Eu apoiava ele politicamente. Depois ele falou, não, tu leva a tua vida, tu faz o que você quer, apoia quem você quiser, mas você é um patrimônio do Rio de Janeiro, isso eu vou dar pro Rio de Janeiro. Aí, então eu tô vivo no Rio de Janeiro por isso. Graças a Deus. Mestre Paulão, qual é a sua profissão? Eu sou militar e meu posto é capitão-tenente fuzileiro naval. Entrei nas Forças Armadas como recruta e saí formado em soldado em 1973. Estou com 24 anos de serviço. E através da capoeira consegui, dentro da força, vários amigos e admiradores. Na época, eu não tinha ideia do que a capoeira poderia me dar em termos de amizade e consideração dos meus superiores. Porque eu aprendi na capoeira a respeitar também a disciplina, hierarquia. Isso profissionalmente me ajudou muito lá dentro. Certo. E mestre Vovô, o senhor pode dizer sua profissão? Eu sou policial militar na graduação de segundo sargento, tendo conquistado recentemente a medalha de Destemor e Bravura em Ação, sendo condecorado pelo secretário de Estado, general Milton Cerqueira. Durante minhas atividades profissionais, a capoeira muito me auxilia, tendo em vista a disposição física, a flexibilidade e também a capacidade de entender aquelas pessoas mais agressivas, desprovidas, às vezes de uma parte cultural e educacional. Utilizando-se o bom senso, a praticidade, a amizade e tudo o que eu consegui dentro da capoeira, eu consigo desenvolver isso na minha forma profissional de modo a fazer cumprir a lei, mas sem excessos, mostrando que o capoeirista tem que apoiar o outro sempre, não sendo paternalista, mas de maneira profissional, sem cometer excessos. Certo. E o que seria a capoeira, mestre Touro? Eu entendi o que seria. O que seria a capoeira? O que seria capoeira ou o que é capoeira? O que é a capoeira? A capoeira é uma coisa assim, difícil da gente dizer o que é, mas eu tenho como traduzi-la. A capoeira ela é a mãe de todos os esportes. A capoeira a gente pode até compará-la com uma mulher linda, que é isso. A capoeira ela tem malícia, tem mandinga, tem beleza, tem falsidade, tem várias coisas que uma mulher linda possui. Mas não é isso. A capoeira ela é arte, ela é cultura, ela é luta, pode-se considerar, pois é, pode-se considerar, porque ela serve para ser luta, mas nós não devemos usá-la como luta. Ela é esporte brasileiro, né? Mas também não sou muito de acordo da capoeira entrar como esporte. Eu prefiro a capoeira como cultura, como uma arte.
Eu me considero um artista. Eu sou um poeta, porque eu sou um capoeirista. Um capoeirista, ele é um poeta, ele é um dançarino, ele é um lutador, ele é um guerreiro, ele é um mandingueiro. O capoeirista, ele é falso. O capoeirista, ele é conhecedor da vida. A vida que eu digo é o mundo, é conhecedor do mundo. Qualquer maldade que tiver no mundo, o capoeirista conhece. Ele sabe se livrar daquilo. A capoeira, ela é uma poesia, né? A capoeira, ela é uma arte, e a capoeira é tudo de bom que a gente pode imaginar. A capoeira, acima de tudo, é uma filosofia de vida. É uma maneira de você querer viver bem. A capoeira faz você viver bem. Por pior que você esteja, se tiver um problema, tu chega numa roda de capoeira, acaba aquele problema. A capoeira, você tem milhões de bons amigos, mesmo eles sendo falsos. Eles são seus amigos. A capoeira é uma competição que, se você não tiver com quem competir, você não vai progredir nunca. Então tu tem que competir, você tem que brigar para ser o melhor. A capoeira, ela é isso. A capoeira desenvolve a nossa mente. A capoeira me leva para falar com Deus. Enfim, a capoeira é uma bênção divina que Deus deu para o povo brasileiro, só que ninguém entendeu isso. Ou melhor, poucos entenderam isso. Capoeira é uma dádiva divina. É aí que eu encerro dizendo o que é a capoeira. O que é a capoeira? O que é a capoeira, né? Antes de expressar o meu conceito, que não difere do que o Nestor falou, eu queria acrescentar que existem correntes querendo ligar a capoeira à religião. Capoeira não é religião. Por que capoeira não é religião? Porque eu tive a oportunidade de jogar capoeira dentro da igreja católica, jogar capoeira na igreja protestante, tive a oportunidade de jogar em centros espíritas kardecistas, umbandistas e de candomblé. Então a primeira coisa que tem que se fazer em capoeira, capoeira não é religião. A capoeira é uma filosofia de vida. Então vamos olhar agora o que eu digo de filosofia de vida. Ela nasceu na ânsia de liberdade, então ela é livre. Ela não pode ser presa a dogmas. Cada um tem a sua capoeira na sua vida. Ela pode ser uma educação física corretiva, como eu já tive alunos com problemas de articulação, problemas de deficiências físicas, como auditiva, com deficiência até visual. Então, a capoeira é uma educação física, é uma maneira de correção. Tive a oportunidade de dar aula para mongós. Aí nós entramos aqui, a parte de música, a atração. Então a capoeira é uma terapia, é um exercício de fisioterapia, dependendo de como vá ser empregado. Ela pode ser uma dança, para aqueles que só querem fazer a capoeira como uma dança. Ela pode ser um combate, para aqueles que querem ser lutador, porque a capoeira ela é uma excelente luta de ataque e defesa. Como se pode provar isso? A própria história do Brasil. Guerra do Paraguai, escravatura, e assim vai sucessivamente. Grandes homens da nossa história tiveram como seus seguranças pessoais capoeiristas. Isso não é novidade. Isso está escrito e é a história do Brasil. Então a capoeira ela é a única luta do mundo, a única luta
que ela usa a música, ela usa a dança e é uma luta marcial indiscutível. Então, por isso, voltando ao meu preâmbulo, a capoeira é uma filosofia de vida. Basta saber de como você a tenha no seu coração, de como você quer usá-la. Agora, se você souber usar a sua capoeira, entre aspas, embrulhá-la para presente, você vai ter a quem dá-la com muito amor e carinho. Essa é a minha expressão do fundo da minha alma do que é a capoeira. Mestre Vovô, tem alguma coisa a acrescentar? Não seria uma complementação, mas apenas uma explanação do que foi citado pelo mestre Touro e o mestre Paulão, que a capoeira, dentro da sua doutrina, nós já verificamos que são elementos capazes e líderes naturais, ou seja, líderes natos que praticam a capoeira, que eles não aceitam ficar ligados a nenhum tipo de guiões, atados a nenhum tipo de doutrina e marca. E já desde a sua infância, quando o pai ou a mãe começa a lhe tolher e dizia: desça dessa árvore, não pule a cerca, não entre nessa poça, saia desse rio. Por que você está pulando? Por que você está cantando tão alto? O capoeirista verifica que, no decorrer dessas proibições, a pessoa, a criança, fica magoada com tantas proibições. Então, na parte adulta, um vai lá fazer sua natação, outro vai fazer a corrida, vai fazer o ciclismo, outros tipos de lutas. Se especializa muito bem naquilo. Contudo, o capoeirista, como ser livre, liberto, com capacidade total, ele consegue praticar todos esses esportes, todas as atividades, se tornando, né, um desportista, um ser, uma pessoa bem mais completa e feliz, porque ele não ficou ligado a apenas um detalhe físico, um detalhe emocional. Ele conseguiu se expandir, ele consegue dançar, consegue cantar, consegue jogar, consegue lutar, tudo de maneira feliz, mostrando que é realmente um líder nato. Certo. Com que o senhor começou, mestre Touro? Bem, eu comecei a aprender capoeira com o mestre Celso Pepe. O Celso Pepe era aluno do mestre Leopoldina. Na época, Celso Pepe era aluno ainda. Leopoldina chegou, abriu a academia, deu a primeira aula e parece que uns 6 meses depois deu a segunda. E no terceiro mês ele apareceu só e catou uma merreca de todo mundo e sumiu. Então, para mim, o meu mestre é o Celso Pepe, mas era o Leopoldina que era o meu mestre. O dono da casa. É, o dono da casa, o mestre da roda, entendeu? E ele está vivo ainda? Quem? O Celso Pepe? Claro, está vivo. Ele continua um trabalho de capoeira? Não, ele não levou à frente o trabalho. Inclusive, em 1964, ele largou o grupo e eu assumi mudando o nome. Era Grupo Cativeiro, o nome do grupo. Aí eu mudei o nome para Grupo de Capoeira Corda Bamba e carrego até hoje esse grupo. E divulgando sempre o trabalho. É um dos grupos mais antigos, que eu já até parei para pensar nisso. O grupo antigo que permaneceu com o nome é o Grupo Senzala, Grupo Corda Bamba e o Bonfim, mas o Bonfim acho que acabou. Não, ainda tem. Os outros todos mudaram de nome, foram, né? O grupo tal aí mudou de nome. E Muzenza parece também que foi firme, né? Então esse é um dos grupos mais antigos do Rio de Janeiro, é o Corda Bamba. Certo. Mais antigo que ele é o Senzala e o Bonfim, eu tenho certeza disso. E nunca troquei o nome e o trabalho é sempre na Penha, quer dizer, já estive em vários bairros, mas sempre com o QG na Penha e continuo aqui, se Deus quiser, vou permanecer até o ano 5000. O que o senhor acha? Como o senhor pode explicar a mandinga da capoeira? O que é a mandinga? Mandinga, rapaz.
Mandinga é o que os feiticeiros chamam de feitiço. O que é feitiço? Eu posso enfeitiçar uma mulher com o meu olhar. Como também eu posso enfeitiçar o homem com um pouquinho de pó de mico na minha mão, cumprimentando ele, aí vai ter uma coceira. Como também, eu não vou dar o meu segredo, mas como também eu posso te deixar você bêbado com um copo de cerveja. Isso é mandinga, isso é feitiço, isso é bruxaria. Caso contrário, não existe outra bruxaria, nem outra macumba, nem outra mandinga. E na roda de capoeira? Na roda de capoeira é esta mandinga que será usada. A Se eu vivência. vou brigar com um adversário que é mais forte que eu, a primeira coisa que eu vou fazer é cegá-lo. Ele não vai me ver. Tu sabe como é que se cega uma pessoa? Só meter o dedo no olho. Não, mas é a resposta certa, isso é uma mandinga. Essa seria a mandinga. E isso o capoeirista ele aprende. Claro. Como também se pode cegar uma pessoa e encher a mão de terra e jogar no olho dele. Claro. Isso é mandinga. Tirar o chapéu. Outra mandinga. Eu dou um tapa na cara do adversário e começo a rir, o adversário se desespera, fica nervoso. Se ele for mandingueiro, ele não vai ficar nervoso. E vai me encarar tranquilamente, sorrindo também. Mas se ele não for, eu ganho a briga aí. Eu descontrolo ele totalmente. Como também posso usar outros recursos. Claro. Isso é mandinga, isso é feitiço, isso é bruxaria. Caso contrário, não existe outra. Esse negócio que eu vou botar teu nome na boca do sapo, isso não existe. A minha religião sou eu. Meu Deus está dentro de mim. É outra mandinga forte. É eu ter meu Deus dentro de mim e eu poder conversar com ele a hora que eu quero. Então, é isso que é uma mandinga, Certo. um feitiço, uma bruxaria. Agora tem também o combate de força, que eu olho assim pro cara, posso ganhar o cara só porque eu tenho uma aparência de forte. Agora quem manda ele ser fraco? Fraco eu não digo fisicamente, fraco mentalmente. Se ele fosse forte mentalmente, ele ia ver o grandão, mas peraí, esse cara é grande, mas eu tenho uma maneira de destruí-lo. Então, é uma mandinga. E isso a capoeira ensina a gente. Como? De repente demora muito tempo para a gente aprender, mas nós aprendemos dentro da capoeira. É uma vivência. É a vivência, é a vida. É a vida. Como dizem, quem anda pelo mundo tem história para contar. Esse ditado não é andar pelo mundo, viajar o mundo, é andar nas rodas de capoeira. Tu vai ver mestre Touro, mestre Paulo, mestre Vovô, mestre Mentirinha, mestre Dentinho, mestre Camilo. Vai ver todos os mestres e vai olhar assim, pô, por que ele fez aquilo? Cada um vai mostrar. Vai mostrar a E mandinga dele. Você vai aprendendo. Eu vou só somando aquilo. É, a gente só vai Tem mais aprendendo. mandinga do que ele que só mostrou uma. Caramba. Então é isso que é mandinga. Então o que é mandinga pro senhor? Olha, mandinga é um vocabulário muito específico, né? Então todos nós já vimos falar em hipnose, autossugestão, o medo do desconhecido. Isso seria aplicado à mandinga fora da roda de capoeira, né? O feitiço, como o mestre falou, né? Porque o homem ele tem medo daquilo que ele não conhece. Então, em cima disso, se faz diversos folclores, como já falei. Capoeira não é religião. Agora, eu faria o seguinte: mandinga é igual a malícia, é igual recurso, é igual a autossugestão. Assim como um general chega e fala assim: eu tenho uma brigada para lhe atacar, e eles para lhe atacar, e ele só tem um grupo de combate. Então ele usou aí o quê? A autossugestão. Como se vê na história de Gengis Khan, ele não tinha um exército enorme.
o que ele fazia? Ele pegava, invadia as cidades, deixava pirâmides de cabeças. Então, quando Gengis Khan iria atracar, houveram vários Gengis Khans, né? Foi uma dinastia. Então, quando se falava que ele iria atacar, tinha várias cabeças. Então, esse capoeira mandingueiro, ele usa vários recursos. Então, o capoeira não pode entrar nessa que ele vai orar, ele vai buscar uma força interior dele. Essa força interior é o grande arquiteto do universo. Os irmãos devem entender o que eu estou falando. Então, essa força interior é que vai lhe dar força para que ele, dentro da roda de capoeira, ele consiga vencer seu adversário. Como o Antônio falou, olha, eu posso lhe cegar, mas é simplesmente um ato de 2 dedos. É um ato físico mecânico. Então não se pode se acabar a capoeira, que ele vai botar uma galinha preta na encruzilhada ou na porta do capoeirista e ele vai acabar com ele. Se fosse assim, a Bahia seria campeã nacional em jogos de futebol. Então, era isso que eu queria acrescentar para essa sua pergunta. Como diz, o que é a mandinga? A mandinga, ela é um recurso natural que o capoeirista tem para a sua sobrevivência, para que ele consiga realmente vencer os seus obstáculos. Como muito bem citado pelo mestre Touro, mestre Paulão, a mandinga é aquele teu fator interior que você vai conseguir sobrepujar o teu inimigo, mesmo que seja aparentemente mais forte. Vou citar exemplos práticos, já conhecidos na história da capoeiragem. Quando o minguado siríaco, vulgo macaco, num combate com o conde japonês Sado Miyako, campeão mundial jiu-jitsu, siríaco, se vendo em posição inferiorizada, haja vista a parte robusta do lobo nipônico, desferiu ante o rabo de arraia uma cusparada, que fez o japonês ficar atordoado com aquela falta de educação perante uma luta. Isso é mandinga. Ele, ao levar a mão no rosto, ao perder a visão, levou um rabo de arraia, foi postado no auditório. A revolta das vacinas no Rio de Janeiro. Manduca da Praia se declarou contra. Começou-se a revolta dos capoeiristas protegendo a comunidade carente, que era um alvo daquela situação sanitária da época. E lá lançam a cavalaria contra os capoeiristas. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Manduca da Praia, utilizando a sua mandinga do seu ardil, colocou toda a cavalaria ao solo. Com rolhas de cortiça, os cavalos pisoteavam, pateavam e iam ao chão com seus cavalariças. Isso é mandinga. Mandinga. Tá certo. Mestre Touro, como é que foi que começou as graduações? E quais seriam elas? As graduações oficial da capoeira, ela começou em 1972. Em 1967, 68, 69, 70, nós se reunimos, os mestres de capoeira do Rio de Janeiro, nos reunimos, na época Paulão fazia parte, Mentirinha e outros, era liderado, não digo liderado, mas quase liderado pelo mestre Mendonça, que aproveitamos as ideias dele, e naquela época o país estava sob o domínio do militarismo, e me parece que o Mendonça é filho do general. Então nós aproveitamos O momento. o momento para que a capoeira não seria massacrada pelos militares. Mais uma vez. Então nós aproveitamos o momento e usamos mandinga. Usamos eles, ao invés de eles usarem a gente. Invertemos a história. Então o que fizemos? O general Mendonça deu uma cobertura pra gente.
E o mestre Mendonça, que era filho do homem, deu as ideias de a graduação, vamos legalizar a capoeira, aí começamos a se reunir e tivemos a ideia de legalizar a capoeira, mas para a capoeira ser legalizada, ela teria que ser como esporte brasileiro, como esporte. Isso foi imposição da sociedade, generais. Então ela veio como esporte. Começamos a trabalhar a capoeira como esporte. Então, como esporte, ela teria que ser uniforme. Todo mundo branco, tênis, meia. Aí brigamos para tirar o tênis, tiramos o tênis, brigamos para tirar a meia, tiramos a meia, porque depois que tira o tênis tem que tirar a meia. Não dá de meia sem tênis. E escolhemos a bandeira brasileira como nosso símbolo, porque nada mais justo, a capoeira é genuinamente brasileira. Então, escolhemos as cores da bandeira brasileira para a graduação da capoeira e denominamos a nossa graduação de cordel. Não é corda, é cordel. Denominamos de cordel. E as cores são as cores da bandeira brasileira: verde, amarelo, azul e branco. Outra cor é invasora. Não existe. Claro que vai brigar contra ninguém, que capoeira é liberdade, então liberdade é livre, cada um faz o que quer e do jeito que quer. Então nós uniformizamos e colocamos as cores da bandeira brasileira como graduação. A partir desse momento, nós começamos a transmitir os ensinamentos para os outros mestres que não estavam na nossa cúpula. Eram uns 40, nós éramos 40, que inclusive tem assinatura de 40 mestres. E nos organizamos assim e começamos a fazer isso. Mas o grupo Senzala, que usava uma graduação, que era, não usava uma graduação, tinha uma corda vermelha, que era de um bloco da Zona Sul, que eles desfilaram. E para poder fazer a cor do bloco, eles usaram aquela corda vermelha para ficar vermelho e branco. E sem camisa. Então eles partiram dali para a graduação deles. Só que eles não tinham noção de nada. Aí colocaram as cores do judô, as cores de outro país, entendeu? Que é justamente marrom, isso é cor de judô, de karatê. A nossa não tem fundamento. É as cores da bandeira brasileira. Por isso é que eu brigo e vou dizer sempre: a graduação da capoeira é as cores da bandeira brasileira. É verde, amarelo, azul e branco. Só que ela se transformou aí, entrelaçando uma com a outra, se transformaram em 10, né? São 10 as graduações. De aluno até o mestre máximo. É branco. Que é a cor branca. Cor branca por quê? Tudo tem um fundamento. Tudo tem um porquê. A cor branca porque a branca significa a limpeza, a pureza. Qualquer sujeira aparece no branco. Então se você é um mestre cordel branco, se você tiver uma mancha vai aparecer. É por isso que o cordel máximo da capoeira é branco. E significa que você já traçou uma vida inteira, caminhou teve aquele caminho todinho. Então no final dele, quando você recebe o cordel branco, você merece e quer paz. Por isso é a cor branca, que é a cor que significa paz. E é uma cor pura, limpa e sábia. E é a cor de Deus, né? Branco. Todo mundo, quando não, a cor de Deus é branco, é simbolizado o Espírito Santo por uma pomba branca. Se fosse uma pomba preta, eu colocaria a cor preta. É branca. Então a nossa tem um fundamento. As outras cores não têm fundamento. Aí o cara me diz: mestre, depois de mestre vem mestríssimo. Que é isso? Se o grau máximo foi mestre, o grau máximo que eu digo é Jesus, é mestre. Como é que você é mestríssimo? Você é superior a Jesus? Entendeu? Então, nós temos um fundamento.
Eles não têm como, eles mostraram fundamentalismo. Então tá de parabéns, vamos passar para outro lado. Que nós vamos para o lado certo. E em 1972 é que começou a funcionar a graduação da capoeira. E se você estiver realmente a fim de fazer pela capoeira, pregue isso. Não importa que eles venham com o cordel do Japão, o cordel do for, as cores da bandeira de qualquer país, não importa. Isso não, mas no meu país é assim, e o certo é assim, e é por isso que foi feito. Não precisa brigar nem nada, só diz. Certo. É só isso. E o que é que precisa para ser mestre, Paulo? Eu gostaria de fazer um adendo aqui ao pastor, né? Isso, a capoeira precisava de uma formatação hierárquica, como em tudo na vida, né? Isso é, um administrador de empresas. Tem que ter organização, controle e assim vai, né? Então o que aconteceu? Foi positivo para a capoeira? Foi. Agora eu sou saudosista. Eu sou mestre de capoeira, que no tempo que você ia mestre, era o povo que te exortava. Era o povo que dizia, este é o mestre de capoeira. E poucos queriam esse título de mestre de capoeira. Muito poucos queriam esse título. Outro aspecto positivo. A partir de 72 para 73, nos dicionários da língua portuguesa, já se encontra capoeira esporte genuinamente nacional. E isso é desconhecido de muita gente. Vários brasileiros, eu já chamei antropólogos, tá? Médicos, advogados, colegas do meu convívio, e eles tinham a capoeira como luta de malandro. E aí, quando eu mandei buscar Aurélio Buarque de Holanda, traga aqui o dicionário, e que mostrei, eles se surpreenderam. E a parte negativa é que oficializou, deu credencial a muitos capoeiristas, que não são realmente mestres de capoeira. Porque o mestre de capoeira não é só aquele que sai agredindo os outros, não é. O mestre de capoeira é um educador, é um pai, é um irmão. E há essa confusão, né? O mestre de capoeira é aquele elemento que tem que ser furar uma parede com a cabeça, nada disso. É um educador. Então, com essa oficialização, credenciou a muitas pessoas que não têm condições, inclusive morais, de ser mestre de capoeira. E a primeira condição de ser um mestre de capoeira é o elemento ter a sua plena faculdade mental e ter uma retidão de caráter. Para mim, é o primeiro passo. Depois vamos averiguar o resto. Aí eu falo assim, não, o resto que eu estou falando é importantíssimo. Mas, a priori, o mestre de capoeira tem que ser um homem de conduta delicada, com retidão e um caráter. Para por quê? Para que o esporte sempre seja levado. Concordo com o mestre Toro sobre o que ele botou, que todo homem precisa de uma identidade e de uma história. Como o mestre Toro falou, não adianta você pegar e botar, eu vou botar a cor-de-rosa. Qual o simbolismo do cor-de-rosa? Eu vou botar rosa-choque. Por que rosa-choque? Então, Mendonça foi muito feliz quando ele buscou as raízes do nosso país. E para mim, antes de qualquer graduação, eu olho por esse aspecto moral e educacional. A primeira coisa que eu olho, que não adianta um homem se apresentar um vernizinho em sua pele, ele ser um mau elemento, ser um mau caráter. Em qualquer profissão dentro da sociedade, se você for um crápula, se você for um elemento sem princípio, não adianta você ser um PhD, você ser mestrando, grão-mestre, não. A sociedade quer saber que você é um mestre. E para você ser um mestre,
você, a priori, tem que ser um cidadão de conduta ilibada. Aí vamos ver, parte profissional. Tem que ver, nem todos são campeões de luta, nem todos são. Você é um professor, então o que está acontecendo na capoeira? Elementos pegam cordéis de N tipos de cores, de N tipos de tonalidades e se intitulam mestre. E a coisa não é por aí. Então nós temos que ver a parte filosófica e a parte moral do homem. Ele vai ensinar para as senhoras, vai ensinar para as crianças. Isso é muito importante. Nós mantermos dentro da sociedade um padrão ético e profissional. Era isso que eu tinha falado. Certo. E, mestre vovô, qual é o instrumento que o senhor gosta mais de tocar? Eu sou mais aficionado ao pandeiro. Não sei se pela predisposição do impacto da mão, mas o que eu me afinei Gosta mais, né? E o senhor? Berimbau. Berimbau. Por que berimbau? É o símbolo máximo da capoeira. E qual o toque? Todos. Todos. Todos vêm da alma. E qual que joga mais, gosta mais de jogar? São Bento Pequeno. E o senhor, mestre Tony? Eu, para lhe ser franco, eu não gosto de tocar nenhum instrumento. Eu chego numa roda de capoeira para jogar. E jogo o tempo todo. Com gana, com gás, entendeu? Brigo. Eu gosto disso, eu sou capoeirista. Mas, se me perguntar a preferência, conforme você fez a pergunta, eu também gosto de tocar o berimbau, que é justamente aquele que me coloca na posição de o mestre que deve dirigir a roda. Mas eu prefiro deixar para um aluno, qualquer um outro tocar o berimbau, vou segurar o ritmo e eu me sinto mais à vontade jogando capoeira. Certo. E qual o mestre que o senhor considera mais? O mestre que eu considero mais, já falei o nome dele aí, rapaz. É o seu? Não, Jesus. Jesus. Tá certo. Não, mas dentro da capoeira. Dentro da capoeira não tem mais, rapaz. Não tem mais. Não. Tá certo. E o senhor? Idiota é aquele que se considera mais é porque é idiota, porque não é nada. Na capoeira não tem mais. Tem um que se destaca melhor. Periodicamente. Então a pergunta foi mal colocada. Eu gostaria de saber assim, um mestre que tem uma importância na sociedade, mestre de capoeira, é claro, para o senhor. Isso aí é uma pergunta que é difícil de responder porque eu diria que sou eu. Mas posso citar outros. O mestre Paulão é super importante para a sociedade. Temos, vamos dizer que eu estou falando do adversário, mas mestre Camisa é super importante. O boneco, por exemplo, apesar de eu não considerar um mestre de capoeira, mas ele é super importante como capoeirista para a sociedade. E existem outros. E o senhor, mestre Paulão? O mestre Toro foi sábio em dizer que o grande mestre é Deus. Porque tudo isso aí chama-se vaidade. Todos os capoeiristas são importantes. O mestre Toro, para mim, eu não tenho dúvida nenhuma que é um dos marcos dentro da capoeira. Eu não tenho dúvida disso. Alguém tem dúvida da mestria de mestre Toro? Um elemento que veio do zero e levou a capoeira para o mundo? Na verdade, posso citar no momento um burguês que dá aula na Europa, Estados Unidos, em geral, novo. Ratifico o que o mestre falou, porque são elementos importantes, veículos educacionais, desculpe corrigindo, é um veículo educacional da capoeira para a sociedade. Agora aí entra uma coisa chamada vaidade humana. Ninguém é melhor que ninguém. Você sabe por quê? Neste momento que estou dando essa entrevista, em algum lugar do mundo, em algum lugar do Brasil,
um elemento transmitindo para as comunidades carentes e que dali poderá sair um grande capoeira para o mundo. Agora, nós capoeiristas, nós temos que falar. Eu não, nós. E para o senhor, mestre vovô? Companheiro, observe bem. Um grande mestre para a sociedade é a política. Ela vive de momentos históricos, biológicos. Então, seria a utilização do capoeirista social. Seria o emprego do elemento para satisfazer momentos, situações políticas, ou seja, a utilização total do capoeirista, como vem sendo tentado desde o seu surgimento. Então não tem uma ideologia por um capoeirista social com influência na sociedade, porque vai ter o interesse não da capoeira, e sim da classe dominante. Meu ideal de capoeirista é o perfil do mestre touro, que é a parte sincera, pura, o nascedouro, por assim dizer, porque ele dá continuidade de plena libertação, consciência, doutrinação e humanismo. Então, minha grande admiração por mestre Touro, mestre Dentinho, irmão do mestre Touro, mestre Paulão e mestre Mentirinha, mestre Paulão. Certo. Que ele não tem nada a ver com a influência social. Eles fazem a sociedade, na sociedade vai colocá-los. Certo. Mestre Touro, qual seria o problema que se encontra para uma união da capoeira? Quer dizer, uma união, não sei se vai ter essa união um dia, mas uma coisa que possa seguir junto como um rio, né? Que segue junto no mesmo caminho para uma... A capoeira, ela nasceu de negros escravos no Brasil. O negro mais forte, ele pegava o mais fraco e trocava com os portugueses em troca de fumo, essas coisas que não tem valor nenhum. O mais forte pegava o fraco e vendia. Ali os fracos seriam de outras tribos que seriam naturalmente derrotados pelo mais forte. Várias tribos. Então, várias cabeças diferentes vieram para o Brasil. Então, tribos diferentes, mentalidade diferente, num solo estranho. E quando chegaram, além desse problema todinho, foram separados. Alguns no Rio, outro em Pernambuco, outro na Bahia. Minas Gerais teve bem pouco, mas teve também bastante escravos. Tudo de tribos diferentes, mentalidade diferente, falando língua diferente. E a capoeira nasceu desses povos. Quer dizer, os que foram derrotados mais bravos guerreiros. Mas tudo com cabeça diferente. Antes de criar a capoeira, eles deveriam pensar uma maneira de se entender primeiro. Não houve esse pensamento. Não teve tempo também. Então tem a nossa linguagem diferente que vai prevalecer Sempre. sempre. Eu não te entendo, você não me entende, quer dizer, eu digo eu e você porque falando em termos de capoeira, Um exemplo. Capoeira, o negro escravo. E ficou essa bagunça. Você diz meia-lua, digo que a tua meia-lua não é meia-lua, é metade da lua, e o outro vem e diz que é uma lua inteira. Entendeu? Então nós nunca vamos se entender. Então é justamente isso que falta para que a capoeira se una. Poderá ser unida sim, de uma forma ditada, uma ditadura, O senhor acha? impor, mas vai acabar com a capoeira, porque a capoeira não é imposta, a capoeira é liberdade. Então é melhor que ela continue desse jeito,
e que os capoeiristas se toquem e sintam, peraí, eu sou negro também, você é negro, todo capoeirista é negro, pode ter a pele branquinha, ele é negro. Ele faz aquilo, ele tem aqui uma alma dele. Então ele tem que entender só isso e dizer assim, peraí, se eu sou negro não importa que o meu amigo ali é diferente, se ele não está aceitando o que eu estou falando. Eu sei da história, eu sei que o que eu falo, o Moraes na Bahia não entende. O Camisinha aqui no Rio, perto de mim, também não entende. Paulão também, de repente, pode até entender que já convive comigo há mais tempo, já aprendeu minha língua, eu aprendi a dele. Mas como nós todos se unimos, nós vamos ter que aprender a língua um do outro, para ter a mesma mentalidade. Então é esse o obstáculo que existe para a união da capoeira. Graduações, tudo vai ficar sempre confuso. É claro que nós também, como guerreiros, não vamos parar de lutar, nunca poder acertar. Mas vai ser sempre confuso. Talvez daqui a 5.000 anos acerte. E se Deus permitir, eu vou estar vivo para ver. Toro, como é que é essa coisa de chamada? A chamada é... Chamada que você diz é o passador. Passadores, porque eu já ouvi falar passadores, já ouvi falar chamada. E meu estilo de capoeira é capoeira Angola de São Bento Grande. Não sou angoleiro de Pachinha. É totalmente diferente. O Passa Dois e essa chamada, pra mim não passa mais de um jogo de mandinga, que o cara te chama, você vai e ele te pega ali. Então quando a pessoa entra, deve entrar com precaução para poder não ser pego de surpresa. Aquilo ali seria, no caso, uma maneira de eu pegar meu adversário. Hoje eles fazem, eu tô vendo aí, eu acho que o Pachinha também não fazia assim. Hoje eles fazem para enfeitar, para dançar, sem se preocupar que o adversário pode derrubar o cara que está com o braço aberto. E quando o adversário consegue chegar a outro, tem que tomar cuidado, porque dali pode partir um golpe perigoso. Então, para mim, esse Passa Dois serve para isso. Agora, se eles fazem de outra maneira, eu não posso falar nada, porque cada um com seu cada um. cada um com seu cada um. O senhor tem alguma coisa a acrescentar? Olha, anteriormente nós falamos de mandinga. Isso não só dá uma oportunidade de se mostrar a habilidade do capoeirista e a criatividade, como também é uma hora de reflexão para o jogo. O capoeirista está refletindo. E ali tem uma seriedade, né? Ali é uma tradição. É uma tradição. Então nós temos que realmente, como o Nestor falou, né? Que não é uma brincadeira, aquilo ali tem um porquê. Então não se pode se passar um grau filosófico com duas palavras. Isso é um livro, isso é uma experiência. Então eu só me limito a dizer que isso existe um fundamento e não é uma brincadeira. Então tem que se observar o seguinte: capoeira, numa faculdade, de direito, numa faculdade de educação física, você faz em 4, 5 anos. A capoeira morre-se sem saber toda ela. Nenhum capoeirista é dono da verdade. Nenhum capoeirista é dono da verdade. Nenhum. Então o que acontece? Aquilo ali tem um porquê. Agora, não dá para se explicar no momento, não se dá para dar uma aula sobre aquilo, de uma coisa que você não tem no sentimento. Certo. Então, a profundidade chama-se, eu vou resumir isso aí, a capoeira ela tem sua ritualística.
onde nós falamos anteriormente. Tem pessoas que querem rotular a capoeira como macumba, mas aquilo ali está acima disso. Certo. E o que, como diz a música na capoeira, ela é uma coisa muito forte, né? A música para mim é uma coisa forte em todos os lugares. A música ela cabe em todos os lugares. Cabe no céu e também no inferno. E alegra os anjos, quer dizer, os anjos já tocam para Deus. Alegra Deus e o diabo também. Então a música ela é importante no universo. Que seria o homem sem a música. Então, a música que você canta na macumba, você pode cantar na capoeira, pode cantar na igreja de crente, na igreja católica. Certo. Mas não tem uma música, como diz, para a capoeira, na roda de capoeira, que... Não, a música não é para a capoeira. Você cria uma música que chegou na roda de capoeira, quer cantar, tu canta. Nós cantamos música de Luiz Gonzaga, música de... Entendeu? Que não é de capoeirista e nem de capoeira. Cantamos ponto de macumba que também não é de macumba. É música. Música não tem dono. Música só é dono daquele que faz e resiste. E como é que foi? O senhor pegou essa época da capoeira sem música no Rio? Não, ela já tinha música, né? A capoeira é musicada já há anos. Não, mas não tem. A capoeira no Rio de Janeiro não tinha música antes. Não, sempre teve música. No Rio de Janeiro a capoeira era roda de batuque. Tinha um atabaque, mas não tinha. Gente, deixa eu te explicar o que é roda de batuque. Os batuqueiros eram os sambistas malandros que paravam, faziam uma roda, aí eles traziam berimbau, atabaque, pandeiro e começava o samba, só que o samba era capoeira, era um jogo de capoeira. Dentro do samba. Entendeu? Então a capoeira do Rio de Janeiro é essa diferença que nós temos que esclarecer para muitos capoeiristas. Capoeira do Rio é uma, de Bahia é outra e de Pernambuco é outra. Agora, dos outros estados do mundo, é um somatório de tudo. Das três. A capoeira do Rio de Janeiro é a capoeira de Malandro, de Valente. A capoeira de Pernambuco é a capoeira de Valente. Pernambucano bravo. A capoeira de Bahia é aquela capoeira religiosa. O cara acreditava que Deus ia ajudar, então ele não precisava brigar. Ele botava o santo lá para jogar capoeira. Então existe essa diferença. Então no Rio de Janeiro eram os sambistas, que eram os capoeiristas, e ali desenvolvia, eles brigavam. Eu não vou dar uma demonstração não, mas eu faço jogo de navalha aí, tudo direitinho. Os capoeiristas jogavam com a navalha no pé. Não é que nem bailarino, exibir navalha, fazer exibição com a navalha no pé. Jogar capoeira com a navalha no pé, na boca e na mão. Então capoeira do Rio era isso. E sempre foi acompanhado de música. Sempre a música. Música presente. Sempre com música. Quando não tinha ninguém que cantava as músicas de capoeira, cantava o samba. E o capoeirista do Rio desfila nas escolas de samba no ritmo do samba, jogando capoeira e batuque de samba. Certo. Então a música sempre teve o lugar dela, até mesmo nas senzalas, a música teve seu cantinho. Lá era para sofrimento, era para roda de capoeira, era para tudo. A música sempre teve todo lugar. Então a música na capoeira ela existe na vida de todo mundo. A música existe. Ela cabe em qualquer lugar. Não existe música específica de capoeira. Tem o cara que faz a música para capoeira. Certo. Mas não quer dizer que a música é da capoeira. A música é geral. Certo. Paulão, a música na capoeira. Bem, a sua pergunta foi um tanto um pouco maliciosa. Não. Você está querendo... A sua pergunta maliciosa que eu estou falando no bom sentido, né? Você está querendo se referir a Senhorzinho, que ensinava capoeira sem música, com um short de luta livre
Tá? Mas você não pode pegar isso como uma verdade absoluta, porque muitos e muitos anos atrás, a capoeira do Rio de Janeiro, ela era usada pela malandragem, posso citar como leões de chácara, e que nunca desprezava a música. Então você não pode pegar um fato isolado como uma verdade absoluta. Entendeu? Agora a capoeira, ela sempre foi acompanhada de música. Como o mestre Toro falou sabiamente, até das senzalas ela era disfarçada no balé. Agora, houve-se um momento na capoeira do Rio de Janeiro, isolado, que se ensinou para homens robustos, que queriam formar, tipo, como já houve várias pessoas tentando botar vários estilos de capoeira que não tem a ver. Capoeira é capoeira. Capoeira joga o que o berimbau está pedindo. Né? E a música na capoeira, a música é a linguagem universal. Você tem no clássico, Bach, Beethoven, como você vem com chachada, como você vem com samba de roda, como você vem com muito tempo, nós podemos dizer, o pagode. No fundo, eles levam ao homem, ao êxtase, a uma alegria. Então não pegue fatos isolados, né? Porque como até hoje lhe garanto que tem pessoas que ensinam sem berimbau, até porque não sabem tocar. Certo, compreendo. Mas na época que foi interditada a capoeira no Rio, que na Bahia teve aquela, como diz, eles botaram a música para disfarçar. Nunca teve isso? Olha, o engano que você está cometendo não é na Bahia que botou para disfarçar. A capoeira sempre foi acompanhada de música. Sempre. 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 Agora, há deficiências até hoje de elementos que não sabem tocar e nem cantar. É difícil. Eu não vou entrar em nomes de mestres. Não precisa. Até porque sou um homem muito ético, que não sabe cantar, não sabe tocar. É um mestre, são mestres e merecem o meu respeito. Agora, que tocar é uma arte, chama o sentimento, chama. Agora, capoeira, o que caracteriza a capoeira no mundo, no Brasil, no Rio de Janeiro, na Bahia, em todos os 4 cantos do mundo, é a música. Agora, a deficiência de saber tocar é outra coisa. Agora, a capoeira, meu amigo, sem a arte, sem o sortilégio, não é capoeira. Estou apresentando você chegar. Mestre Vovô! Mestre Mentirinha! Mestre Miro! Mestre Sardinha! Mestre Aide! Por favor, desculpe, tem algum aí que eu não chamei? Mestre Nelsinho! Vai,
suja. Partido de hoje contra a mestre. Padrinho Madrinha. O nome dela? Falou. E ela é de Covas Silva há 9 anos. Espero que esse cordel você não pendure na parede, leve em frente à capoeira, respeitando e sabendo ser respeitado. Tá? Só isso que eu tenho para dizer a você, meus parabéns. Agora a mestre quer falar. A partir de hoje, como o mestre acabou de dizer, verdade, a partir de hoje eu, como contra-mestre, humilde também, tenho uma gratificação para fazer ao mestre. E ao meu nome, ao nome do grupo de capoeira Filho da Guarda Banda, sem exceção, todos a querem ter uma coisa a dizer. Homenagem ao mestre. Biquinho. Tentamos fazer isso. Muito obrigado.
aqui, eu tava com o machucado, fui jogar. Vai atrás.